com que frequência você sai de casa sem celular? E como é que você se sente quando você está na rua e ele fica sem bateria? Não parece que muitas vezes nós ficamos presos aos nossos aparelhos, como se ao invés de nós os possuirmos, acontecesse o contrário e eles nos possuíssem? Uma coisa, um objeto que ilustra bem essa relação de quase que posse invertida que muitas vezes acontece é uma bolsa. Porque a partir do momento que eu estou segurando uma bolsa, eu estou ocupando uma das minhas mãos, ou seja, metade da minha capacidade de interagir, de tocar e de segurar o mundo para cuidar das minhas coisas. Então é como se eu privasse 50% da minha capacidade de interagir com o mundo para segurar as minhas coisas, para guardar, para defender ou para proteger aquelas coisas que eu tenho que parecem me ter, ao contrário. Assim, eu ocupo não só a minha mão, uma vez que se eu abrir as coisas caem, mas também a minha mente, porque eu tenho que estar o tempo inteiro prestando atenção naquela coisa para não deixar no lugar, para não esquecer, para não perder e etc. E essa relação de posse que as nossas coisas têm conosco não se limita meramente à questão física, eu ter que segurar essas coisas e muitas vezes me ver preso a elas. Também define a própria relação de compra, de aquisição desses bens. Isso porque o dinheiro que eu utilizei para comprar alguma coisa, a bolsa propriamente dita, ou um celular, ou um carro, etc., não era simplesmente um monte de papel que foi entregado, ou um monte de numerozinho que foi feito uma transferência. Porque o que nós acabamos trocando pelos bens que compramos não são meramente reais, euros, dólares ou etc. É, no fundo, tempo de trabalho dedicado a alguma coisa. Porque o dinheiro que temos, na verdade, é fruto da nossa força de trabalho convertida em matéria. Nesse caso, estando no Brasil, em reais. Portanto, 50 reais que eu gasto, ou 100 reais, ou 1.000 reais, não são simplesmente números. São tempo de trabalho que eu dediquei para adquirir aquelas coisas. Então é como se todas as coisas que tivéssemos, na verdade, fossem compradas em troca do nosso tempo. E tendo em vista que temos um tempo de vida limitado, algo entre 60, 70, 80 anos, o que estamos fazendo é trocando vida por objetos, trocando tempo de existência por coisas materiais. É óbvio que eu não estou aqui para dizer que a gente tem que abdicar de todos os bens materiais, viver no mato e tudo mais, por mais que isso seja interessante. Até porque tem uma série de bens que nós temos que são absolutamente essenciais para a nossa vida, como uma casa, como água, como comida, como roupas e tudo mais. Mas o grande objetivo dessa reflexão é se perguntar se será que a nossa maneira de consumir é a mais eficiente, é a mais inteligente, é o melhor uso que poderíamos fazer do nosso tempo e dos recursos que nós gastamos para adquirir essas coisas. Porque será que tudo que nós temos, tudo que nós compramos é realmente essencial para nós? Será que vale o tempo de vida que nós gastamos, que nós investimos nessas coisas? Será que uma roupa dessa ou daquela marca, um celular do ano, um carro X, Y ou Z realmente vale parte tão grande da nossa vida, do nosso tempo de existência? Outro objeto que talvez ilustre uma reflexão sobre novas maneiras ou formas alternativas de utilizar os bens que nós temos é uma furadeira. Por exemplo, quantas vezes você usou uma furadeira nos últimos 2 ou 3 anos? Dadas as ressalvas, caso você trabalhe na construção civil ou algo assim, provavelmente muitas poucas vezes, algo como 4 ou 5. Mas mesmo assim, muitas pessoas têm furadeiras em suas casas, mesmo utilizando menos de 2 vezes por ano. Será que não teria uma maneira mais eficiente de utilizar essas coisas, de fazer uma gestão mais inteligente desses bens? Será que talvez compartilhar esses bens, nesse caso a furadeira, não seria mais eficiente? Como, por exemplo, simplesmente pegar, emprestar ou mesmo alugar essa furadeira só quando você vai precisar, em 1 ou 2 dias por ano, e depois devolvê-la. Assim, precisaríamos de muito menos furadeiras, haveria um gasto de recursos naturais muito menor e também sairia, no final dos contos, muito mais barato, uma vez que você não precisa comprar uma furadeira, simplesmente alugar ou emprestar por algumas horas. Falando assim, talvez pareça uma coisa de outro mundo, muito alienígena, de compartilhar os bens e tudo mais. Mas nós fazemos isso com um recurso muito importante para nossas vidas há muito tempo, que são os livros. Porque qual a utilidade de ter um monte de livros numa estante parados, empoeirando, sendo que você já leu boa parte deles e provavelmente não vai voltar a relê-los? Será que não seria mais interessante construir um espaço
um espaço público em que vários desses livros ficassem à disposição para que as pessoas, quando quiserem ler um livro específico, vão lá, pegam esse livro emprestado, leem e depois devolvem. Assim, as pessoas poderiam ter acesso a uma gama muito maior de títulos, não precisariam ter o espaço físico com todos os livros lá, não precisariam comprar cada um deles para depois ficar empoeirando na estante. E bom, esse espaço na verdade existe, são as bibliotecas, que existem em praticamente todas as cidades e funcionam muito bem desde os velhos tempos de Alexandria. Então talvez nós pudéssemos utilizar esse modelo, essa ideia, essa forma de utilizar dos bens como uma alternativa para essa relação de posse que muitas vezes eles estabelecem sobre nós. Refletindo um pouco mais antes de comprar as coisas ou antes de as utilizar, será que eu realmente preciso ter isso? Será que simplesmente utilizar quando for necessário, depois devolver, compartilhar ou alugar, não seria mais interessante? Porque assim, o uso dessas ferramentas torna-se muito mais democrático, uma vez que toda a população, toda a sociedade tem acesso a tais coisas e nós precisamos investir muito menos tempo de vida para as adquirir e deixar pegando pó na estante, no armário, ou seja lá onde for. Obviamente isso não é uma coisa imediata, mas ter essa consciência, fazer essa reflexão antes de investir o finito tempo da nossa existência em alguma coisa, talvez auxilie nesse processo de descobrimento e da busca por maneiras alternativas de se utilizar das coisas. No mais, ficamos por aqui. Até a próxima. Tchau.